Meu nome é Clara Matthews, e o que estou prestes a compartilhar com vocês é algo que transformou completamente minha compreensão da vida, da morte e dos mistérios que estão além. Antes de começar, quero enfatizar que cada palavra desta história é absolutamente verdadeira. Eu nunca inventaria algo tão profundo e, honestamente, há muito mais que eu gostaria de poder contar a vocês sobre a experiência incrível que tive, embora eu só possa compartilhar um vislumbre dela agora. Tudo começou em uma manhã de primavera fresca e serena em abril. O sol tinha acabado de emergir por trás das nuvens, lançando uma luz suave e dourada sobre tudo. Eu estava dirigindo para minha consulta médica por volta das 8h15, e as estradas ainda estavam silenciosas, banhadas pela tranquilidade tranquila do início da manhã. Enquanto dirigia, fiquei maravilhada com a beleza do mundo, as flores de cerejeira estavam apenas começando a florescer, e uma névoa delicada pairava no ar, emprestando a toda a cena uma qualidade quase etérea. Tudo parecia calmo, perfeito até. Naquele momento tranquilo, olhei para o meu espelho retrovisor e vi meu reflexo. Eu tinha 60 anos e tinha vivido o que eu pensava ser uma vida boa e devota. Eu frequentava a igreja regularmente, dava aulas na escola dominical e tentava o meu melhor para viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. Eu sempre me senti seguro na minha fé, confiante de que eu entendia o quadro geral da vida. Mas nada, poderia ter me preparado para os eventos que estavam prestes a se desenrolar. A última coisa que eu lembro antes de tudo mudar foi um súbito flash vermelho na minha visão periférica. Aconteceu tão rápido, um caminhão passou no sinal vermelho e estava acelerando diretamente em direção à porta do motorista do meu carro. Não houve nem tempo para reagir, muito menos gritar. Tudo o que eu ouvi foi o guincho ensurdecedor dos pneus, seguido pelo estalo enjoativo do metal quando o caminhão colidiu com meu carro, e então, silêncio. Mas esse silêncio não durou. Em um instante, eu me tornei consciente, não no sentido comum, mas de uma forma que era totalmente estranha para mim. Era como se cada fibra do meu ser estivesse acordando pela primeira vez. Eu me vi flutuando acima da cena, observando os paramédicos correndo para os destroços do meu carro abaixo. Eu podia ver meu corpo caído sobre o volante, sem vida, mas não senti medo ou dor. Em vez disso, havia uma sensação avassaladora de paz, uma calma inexplicável que me envolvia. Então, eu os notei, duas figuras de luz pura e radiante de pé ao meu lado. Eles não se assemelhavam à imagem convencional de anjos, com asas e vestes esvoaçantes. Não, eles eram algo muito além disso. Descrevê-los é difícil, mas vou tentar. Eles eram seres de luz que pareciam vivos, luz que se movia com intenção, que tinha presença e propósito. Sua beleza e poder estavam além das palavras, e ainda assim sua presença trouxe admiração e conforto em igual medida. Um deles, que eu sabia instintivamente ser um anjo, se comunicou comigo, não de forma falada, mas diretamente na minha consciência. Clara, ele disse, há muita coisa que você precisa ver. A voz não era masculina ou feminina, mas carregava tanta autoridade, tanta sabedoria profunda, que atingiu o âmago da minha alma. No que pareceu um instante, eu não estava mais pairando sobre meu carro amassado. Nós tínhamos nos mudado para outro lugar completamente. A única maneira de descrever isso é dizer que eu estava imerso no que parecia um arco-íris vivo e pulsante. Mas mesmo isso não faz justiça. Cores além de tudo que eu já tinha visto antes, cores que nem existem em nosso mundo, giravam e dançavam ao nosso redor. Foi uma experiência de tirar o fôlego indescritível. Mas isso foi apenas o começo do que eu testemunharia. O anjo, como eu sabia que era, me levou ao que só posso descrever como uma vasta sala de guerra celestial. Imagine o centro de comando militar mais avançado e de alta tecnologia que você poderia imaginar, agora tire tudo que é físico e substitua por luz pura e sobrenatural. Nesta sala, seres de imenso poder e propósito estavam se movendo com incrível precisão.
Havia inúmeros anjos, todos trabalhando juntos em perfeita harmonia, preparando-se para algo importante. Estava claro que eles estavam envolvidos em algo monumental, uma operação tão meticulosamente planejada que desafiava a compreensão humana. O que aprendi naquele momento é que o Armagedon não é apenas um evento distante, é uma operação em andamento, sendo ativamente preparada no reino espiritual. O que acontece na Terra é apenas uma pequena parte de um plano muito maior e de longo alcance que envolve forças além da nossa compreensão. Foi-me mostrado que pareciam ser mapas vivos de luz, cada um revelando a alma de cada indivíduo na Terra. Esses mapas luminosos rastreavam uma escuridão crescente, uma força de corrupção, mas também vi pontos brilhantes de luz empurrando-a, brilhando com uma resistência inflexível. Um dos anjos, percebendo meu olhar, virou-se para mim e falou em uma voz que ressoou profundamente dentro de mim, dizendo: "O que você está testemunhando é a preparação para a batalha final. Mas saiba disso, Emily, não é apenas um conflito físico. Esta é a batalha pelas próprias almas da humanidade." O anjo então revelou como eles estavam organizando o que só poderia ser descrito como exércitos de luz, embora suas armas não fossem de carne ou aço. Esses guerreiros não empunhavam espadas ou escudos, eles carregavam as forças da verdade, do amor e da fé inabalável. Eu observei anjos sendo designados para regiões específicas na Terra, cada um deles encarregado de missões específicas. Alguns foram designados para proteger os crentes do mal, enquanto outros foram encarregados de espalhar o Evangelho em áreas onde a fé era recebida com crescente hostilidade. O que me deixou impressionado foi a precisão com que eles trabalhavam, movendo-se em perfeita harmonia. Cada anjo sabia seu papel sem questionar, sua parte no grande projeto já estava clara. Então, me foi mostrado algo que atingiu o âmago do meu ser, uma linha do tempo, mas não como qualquer coisa que poderíamos criar na Terra. Essa linha do tempo estava viva, pulsando com energia divina, cada momento vibrando com um ritmo cósmico profundo. Enquanto eu observava, vi como o que percebemos como eventos individuais eram, de fato, profundamente interconectados. Cada decisão, cada oração, cada ato de gentileza ou crueldade, fazia parte de um plano muito maior, uma intrincada rede de projeto divino que se estendia pelo tempo e espaço. Os anjos então voltaram minha atenção para a preparação para o que eles chamavam de grande engano. Eu observei as forças das trevas tramando para distorcer a verdade de maneiras tão convincentes que muitos seriam vítimas dela. No entanto, os anjos não eram passivos, eles estavam se preparando para este exato momento, posicionando-se para ajudar aqueles que realmente buscavam a verdade a discernir as mentiras que seriam espalhadas. Sua vigilância era inflexível, sua estratégia detalhada e exata. O que mais me impressionou naquele momento foi a natureza profundamente pessoal de tudo que estava se desenrolando. Esta não era uma luta cósmica distante, mas uma batalha intrincadamente tecida no próprio tecido das vidas humanas. Os anjos conheciam cada pessoa na Terra pelo nome. Eles entendiam as lutas de cada indivíduo, suas dúvidas e seus momentos de fé e fraqueza. Eu os vi discutindo estratégias para alcançar pessoas específicas precisamente nos momentos certos de suas vidas, trazendo conforto e orientação quando mais necessário. Testemunhei como os anjos estavam se preparando para apoiar os crentes durante tempos de imensa provação. Em um momento marcante, vi anjos sendo treinados, embora eu hesite em usar essa palavra, pois seu conhecimento e força já eram vastos, para fornecer força e conforto aos cristãos que enfrentavam perseguição. Eles estavam aprendendo a sussurrar verdades divinas nos corações daqueles em desespero, como proteger os crentes das mentiras que os cercariam. Mas o que testemunhei em seguida foi talvez o mais extraordinário, as salas de preparação. Esses espaços vastos e etéreos estavam cheios do que pareciam ser presentes ou ferramentas, provisões divinas sendo meticulosamente organizadas para os tempos vindouros.
Os anjos explicaram que essas eram graças especiais e dons espirituais projetados para um propósito específico, alguns para proteção, outros para discernimento e ainda mais para compartilhar o Evangelho de maneiras que rompessem a escuridão espiritual. Essas não eram meras ferramentas, eram linhas de vida para aqueles que seriam chamados a suportar as maiores provações. Conforme observei, notei alguns anjos trabalhando com luz pura, moldando-a em formas que eu não conseguia entender direito. A curiosidade me levou a perguntar sobre isso, e meu guia explicou: estas são medidas sendo preparadas para a proteção dos crentes durante os tempos mais sombrios. Assim como Deus forneceu maná ao seu povo no deserto e proteção durante as pragas do Egito, Ele tem provisões planejadas para o que está por vir. Os anjos tinham conhecimento perfeito de cada plano que as forças das trevas haviam concebido, e já estavam preparando contrações precisas para cada um. Mas o que achei mais surpreendente foi que seus esforços não estavam focados apenas em combater a escuridão, eles estavam igualmente comprometidos em espalhar a luz. Eu os vi praticando o que só pode ser descrito como operações de resgate espiritual. Os anjos estavam se preparando para ajudar a guiar as pessoas para a verdade, mesmo diante de um engano avassalador. Eles usariam tudo à sua disposição, sonhos, encontros aparentemente coincidentes, até mesmo os momentos mais inesperados, para levar as pessoas em direção à luz divina da verdade. Então, algo ocorreu que me levou às lágrimas, embora eu não tivesse olhos físicos naquele momento. Os anjos me mostraram como estavam se preparando para trabalhar com crianças. Havia uma ternura extraordinária na maneira como eles abordavam essa tarefa, um cuidado amoroso que atingiu profundamente meu coração. Eles estavam se preparando para ajudar os crentes mais jovens a manterem-se firmes em sua fé em um mundo que cada vez mais zombaria e a rejeitaria. Foi-me mostrado como os anjos estavam preparando proteções especiais para o que eles chamavam de o remanescente, aqueles que permaneceriam fiéis, não importando o custo. O que eu tinha testemunhado era mais do que apenas um vislumbre de uma grande estratégia celestial, era uma missão profundamente pessoal, tecida com amor e compaixão por cada alma. Os anjos não estavam apenas se preparando para um conflito iminente, eles estavam se preparando para lutar por cada alma individual, guiando-as através da escuridão em direção à luz da verdade eterna de Deus. Os preparativos que testemunhei envolviam ações espirituais profundas e provisões práticas. Vi anjos marcando diligentemente refúgios seguros, mapeando rotas de fuga e meticulosamente organizando maneiras para os crentes se encontrarem em momentos de necessidade desesperada. Os anjos explicaram que, enquanto estavam se preparando para uma batalha espiritual, sua missão final era muito maior, a salvação. Cada movimento que eles faziam, cada decisão que tomavam, estava focada em um objetivo abrangente, guiar o máximo de almas possível em direção à verdade de Deus e seu amor infinito. Foi-me mostrado como eles estavam se preparando para trabalhar com crentes comuns de maneiras extraordinárias. Observei os anjos coordenando esforços que eram nada menos que monumentais. Em momentos cruciais, eles ajudavam os crentes a encontrar as palavras certas para falar, sabendo exatamente quando e como intervir na vida de alguém. Os anjos estavam se preparando para amplificar o efeito de cada pequeno ato de gentileza, cada testemunho compartilhado, cada palavra de verdade dita em amor. Era como se estivessem posicionando os crentes para se tornarem condutores da graça de Deus, tornando até os menores gestos de fé incrivelmente impactantes. O que mais me impressionou foi o quão diferente eles percebiam o tempo. Os anjos não eram limitados por nossa compreensão do tempo como somos. Eles estavam se preparando para eventos que poderiam acontecer com anos, até mesmo gerações, de diferença, mas para eles, tudo isso fazia parte de uma história divina contínua e em desenvolvimento. Eles me mostraram como o que poderíamos ver como eventos separados e desconectados, uma crise pessoal, uma calamidade global ou um único momento de decisão, estavam todos entrelaçados no plano perfeito de Deus. Para os anjos, tudo estava intrinsecamente conectado, cada ação se construindo sobre a próxima em uma tapeçaria cósmica.
Eu os vi revendo que pareciam histórias pessoais, mas não apenas de pessoas vivas hoje, essas histórias também incluíam pessoas que ainda não haviam nascido. Eles estavam se preparando para trabalhar com gerações futuras, moldando as vidas de indivíduos que caminhariam na Terra muito depois do meu tempo. O cuidado e a atenção que eles davam a cada alma, não importa o quão distantes parecessem, eram inspiradores. Eu também vi como os anjos estavam se preparando para se envolver com algo que eu nunca esperava, tecnologia. No começo, fiquei surpreso, mas depois entendi. Os anjos não se opunham a isso, em vez disso, eles estavam se preparando para ajudar os crentes a usar a tecnologia com sabedoria, para orientá-los a aproveitá-la para o bem, ao mesmo tempo em que combatiam seu potencial uso indevido pelas forças das trevas. Neste novo mundo onde os espaços digitais se tornaram essenciais, os anjos estavam se preparando para ajudar a guiar as pessoas para a verdade por esses mesmos meios. Vi vastos depósitos, cheios do que os anjos chamavam de respostas às orações. Essas não eram apenas respostas genéricas a pedidos vagos, mas sim soluções específicas, divinamente elaboradas, preparadas para situações particulares ainda por acontecer. Os anjos explicaram que, embora possa parecer que as respostas de Deus foram adiadas, na verdade, elas estavam sendo orquestradas para o momento perfeito, precisamente quando teriam o maior impacto. E então, algo verdadeiramente inspirador aconteceu. Os anjos me revelaram os preparativos que estavam sendo feitos para o retorno de Cristo. Não posso descrever completamente o que vi, pois algumas coisas deveriam permanecer ocultas. No entanto, posso dizer que o nível de antecipação, de preparação divina, estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Havia uma profundidade de reverência e urgência que deixou claro que tudo estava se alinhando para este evento glorioso. Ao observar tudo isso, uma coisa se tornou abundantemente clara: a certeza nas ações dos anjos era inabalável. Não havia dúvida em suas mentes, nenhuma sensação de ansiedade ou preocupação. Eles não estavam esperando ou desejando que seus planos tivessem sucesso, eles sabiam que teriam, porque estavam operando sob perfeita orientação divina. A atmosfera era de absoluta confiança, paz e propósito. Cada plano era executado com total confiança de que a vontade de Deus prevaleceria. Os anjos também estavam se preparando para ajudar as pessoas a entender a verdade de maneiras que iam muito além da nossa compreensão atual. Eu os vi praticando como remover a cegueira espiritual, como ajudar as pessoas a ver além de suas noções preconcebidas, seu orgulho e seu medo, para que pudessem reconhecer a verdade inegável de Deus. Era como se estivessem se preparando para realizar delicadas cirurgias espirituais, cortando falsas crenças e substituindo-as pela verdade vivificante de Deus. Eu testemunhei os anjos preparando provisões especiais para os tempos de dificuldades que viriam. Eles me mostraram como ajudariam os crentes a acessar uma fonte de força que eles nem sabiam que tinham, sabedoria que ainda não tinham descoberto e uma fé mais profunda do que jamais imaginaram ser possível. Essas provisões não eram materiais, mas espirituais, preparando os corações e mentes dos crentes para suportar provações que pareceriam intransponíveis aos olhos humanos. O que me surpreendeu ainda mais foi como os anjos mantiveram o equilíbrio perfeito entre respeitar o livre-arbítrio humano e cumprir sua missão divina. Vi como eles apresentavam oportunidades e verdades, mas sempre de maneiras que preservavam a capacidade dos indivíduos de fazer suas próprias escolhas. Os anjos nunca forçaram, nunca coagiram, eles guiaram, cutucaram e abriram portas, mas deixaram a decisão final nas mãos da pessoa, como sempre deveria ser. Os anjos também estavam preparando o que chamavam de reuniões. Testemunhei como eles reuniam os crentes, nos momentos certos, com as pessoas certas. Eles estavam conectando indivíduos com dons e chamados únicos para ajudar uns aos outros a crescer em sua fé e servir aos propósitos de Deus. Essas reuniões não eram coincidências, eles eram parte de um projeto divino maior. Por fim,
me mostraram os preparativos para o que os anjos chamavam de grande despertar. Não se tratava apenas de conversões individuais, mas de comunidades inteiras reconhecendo e abraçando a verdade de Deus. Os anjos estavam se preparando para trabalhar ao lado dos crentes para construir redes de apoio e encorajamento, criando laços fortes que ajudariam a sustentar a fé em tempos de grande adversidade. Tive uma visão profunda onde testemunhei seres celestiais, liderados por serafins, praticando diligentemente como elevar os crentes durante seus momentos de dúvida. Eu os vi escolhendo cuidadosamente a escritura perfeita para trazer à mente no momento certo, ou organizando o encorajamento exato necessário para fortalecer o espírito de alguém quando se sentia fraco. Sua atenção aos detalhes era inspiradora, pois trabalhavam com precisão e amor, sabendo exatamente quando e como agir para apoiar os necessitados. Enquanto eu continuava a observar, vi esses seres se preparando para se envolver com pessoas de todas as esferas da vida. Eles estavam mergulhando no estudo de línguas humanas, costumes e processos de pensamento. O objetivo deles era claro: garantir que pudessem comunicar a verdade de Deus de maneiras que ressoassem profundamente nos corações dos indivíduos, não importando sua origem ou cultura. Era evidente que a missão deles não era apenas alcançar, mas conectar-se verdadeiramente com cada pessoa, ajudando-as a entender o amor de Deus em um nível profundo. O que mais me impressionou foi como eles viam cada vida humana como preciosa. Esses seres celestiais viam cada vida como inestimável, valia cada esforço e cada grama de energia. Eles me mostraram como estavam preparando abordagens personalizadas e estratégicas para alcançar até mesmo aqueles que pareciam totalmente fechados à verdade de Deus. Sua determinação era ilimitada, e sua esperança de redenção nunca vacilou, não importa o quão impossível a tarefa parecesse. Então, em um momento que me encheu de profundo conforto, eles revelaram seus preparativos para apoiar os crentes em tempos de perda e tristeza. Eu os vi praticando maneiras de oferecer o conforto de Deus da maneira mais íntima e significativa possível. Eles estavam aprimorando sua capacidade de proporcionar paz àqueles que estavam de luto, oferecendo consolo que transcenderia as palavras e curaria profundamente corações partidos. Eles me falaram sobre o que chamavam de colheita final. Este não era apenas um esforço espiritual, mas também prático. Eles estavam fazendo planos intrincados para ajudar o maior número possível de almas a encontrar o caminho para a verdade de Deus antes que o tempo acabasse. Cada aspecto dessa preparação foi infundido com urgência e amor, enquanto esses seres celestiais trabalhavam incansavelmente para garantir que ninguém fosse deixado para trás. Durante tudo isso, fui envolvido por um poderoso sentimento de amor. Cada ação, cada estratégia, cada detalhe foi movido por um amor inabalável, amor por Deus e pela humanidade. Não havia nenhum traço de raiva ou violência que às vezes associamos erroneamente às profecias do fim dos tempos. Em vez disso, tudo foi marcado pela compaixão e um desejo de guiar as pessoas de volta ao seu Criador. Os seres celestiais então compartilharam comigo seus planos para ajudar os crentes a manter a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Vi vastos estoques de luz radiante, que eles explicaram serem encorajamentos divinos sendo preparados para momentos de intensa necessidade. Esses lampejos de esperança seriam liberados exatamente na hora certa, dando aos crentes a força para suportar quando parecia que não havia como seguir em frente. Eles também me mostraram o que chamavam de pacotes de sabedoria, percepções e entendimentos especiais que seriam dados aos crentes durante momentos críticos. Testemunhei como esses pacotes desbloqueariam significados mais profundos nas Escrituras, permitindo que os crentes vissem conexões e verdades que antes os iludiavam. Ficou claro que eles não estavam apenas preparando os crentes para os desafios, mas também equipando-os com o conhecimento necessário para superá-los. Enquanto eu observava, eles revelaram como ajudariam os crentes a distinguir entre a verdade e o engano. Eu os vi praticando maneiras de aguçar o discernimento espiritual, guiando as pessoas a ver através das falsidades do mundo e reconhecer a verdade de Deus.
O trabalho deles era garantir que os crentes não fossem influenciados pelas mentiras inteligentes que tantas vezes obscurecem nosso entendimento, mas, em vez disso, estivessem enraizados na clareza inabalável da palavra de Deus. O que realmente me surpreendeu foi o quão pessoal era toda essa preparação. Eles conheciam cada crente pelo nome, conheciam suas lutas, pontos fortes e necessidades individuais. Cada plano era personalizado, cada estratégia única para a pessoa que deveria ajudar. Nada era genérico, cada esforço era profundamente pessoal e precisamente elaborado. Vi como eles estavam se preparando para ajudar as famílias, ajudando os pais a transmitir sua fé aos filhos de maneiras que causariam um impacto duradouro. Eles estavam até preparando proteções e orientações específicas para momentos de oração familiar e conversas espirituais. Também testemunhei seu planejamento meticuloso para o que eles chamavam de experiências de fortalecimento da fé. Esses não eram eventos aleatórios, mas momentos cuidadosamente orquestrados, projetados para ajudar os crentes a se fortalecerem em sua fé. Cada experiência era uma oportunidade, deliberadamente escolhida e cuidadosamente organizada, para fornecer crescimento espiritual e fortificação. Os seres celestiais então me mostraram como estavam se preparando para ajudar os crentes a explorar a coragem que eles nunca souberam que tinham. Eu os vi praticando como sussurrar as promessas de Deus nos corações daqueles que estavam com medo, lembrando-os da fidelidade de Deus no momento certo, ajudando-os a superar seus medos e enfrentar os desafios futuros com força renovada. Eles também revelaram seus preparativos para o que chamavam de grande revelação, momentos em que a verdade de Deus se tornaria inconfundivelmente clara para aqueles que a buscavam. Eles estavam se preparando para ajudar as pessoas a reconhecer esses momentos de clareza e responder a eles com corações e mentes abertos, abraçando a verdade conforme ela lhes era revelada. Durante tudo isso, fiquei impressionado com o equilíbrio perfeito de justiça e misericórdia que permeava seus esforços. Cada plano, cada ação, foi projetado para dar às pessoas a oportunidade máxima de escolher a verdade de Deus, respeitando o seu livre-arbítrio. Foi uma bela demonstração da justiça de Deus, oferecendo a todos uma chance de salvação, enquanto deixava a escolha em suas mãos. Finalmente, eles me mostraram como estavam se preparando para trabalhar com o que chamavam de evangelistas improváveis, indivíduos que compartilhariam a verdade de Deus de maneiras inesperadas e não convencionais. Eles estavam se preparando para ajudar os crentes a reconhecer e aproveitar as oportunidades de espalhar a palavra de Deus em lugares que, de outra forma, eles poderiam ter ignorado. Esses momentos seriam preenchidos com potencial divino, e eles estavam prontos para guiar os crentes a aproveitá-los ao máximo. O que testemunhei foi nada menos que inspirador. Os seres celestiais estavam se preparando para ajudar cada crente de uma forma profundamente pessoal, amorosa e proposital. Seu trabalho era movido por um amor avassalador pela humanidade, e sua dedicação em nos guiar em direção à verdade de Deus era realmente notável. Observei enquanto eles preparavam meticulosamente o que pareciam provisões especiais para momentos de profundo isolamento. Os seres celestiais me mostraram como eles apoiariam os crentes, ajudando-os a manter sua fé mesmo quando estivessem separados da comunhão com outros cristãos. Essas preparações eram notavelmente intrincadas e profundamente pessoais. Cada detalhe parecia refletir uma compreensão única do coração e das circunstâncias do indivíduo, garantindo que ninguém seria deixado para lutar sozinho na solidão. Eles revelaram como estavam se preparando para ajudar os crentes a manter sua alegria, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eu os vi praticando a arte de lembrar gentilmente as pessoas da bondade e fidelidade duradouras de Deus de maneiras que ressoariam profundamente em seus corações, elevando seus espíritos quando as circunstâncias pareciam opressivas. Era evidente que esses seres celestiais estavam cuidadosamente elaborando momentos de encorajamento que falariam ao âmago da alma de um crente, ajudando-os a manter a alegria apesar das provações que enfrentavam. O que deixou uma impressão duradoura em mim foi como eles viam cada momento como uma oportunidade.
Esses seres celestiais não esperavam simplesmente por eventos grandiosos e cruciais, eles reconheciam que até os menores momentos poderiam ser usados para espalhar o amor e a verdade de Deus. Eles estavam se preparando para ajudar os crentes a identificar essas janelas de tempo aparentemente insignificantes e torná-las significativas. Mesmo em momentos fugazes, eles me mostraram como os crentes seriam capacitados a compartilhar o amor de Deus com os outros, transformando o comum em algo extraordinário. Então, sem aviso, um dos seres celestiais se virou para mim e falou com uma voz cheia de urgência silenciosa: "É hora de você retornar. Lembre-se de tudo o que viu, mas entenda que nem tudo pode ser compartilhado agora. Algumas coisas devem permanecer seladas até o momento determinado." Em um instante, eu estava de volta ao meu próprio corpo, a realidade da experiência voltando rapidamente para mim. Mais tarde, descobri que estava clinicamente morta há 16 minutos. Os médicos ficaram incrédulos com minha recuperação, chamando-a de milagre, e de fato era. No entanto, por mais surpreendente que tenha sido minha cura física, o verdadeiro milagre estava na experiência profunda que me foi concedida. O que me foi permitido testemunhar, a incrível preparação sendo feita no reino espiritual para o futuro, estava muito além do que as palavras poderiam expressar. Quando abri meus olhos no quarto do hospital, a primeira coisa que vi foi o rosto preocupado do meu marido, cheio de preocupação e alívio. Os médicos ficaram maravilhados com minha recuperação, mas eu sabia em meu coração que não era sobre mim. Minha cura, embora milagrosa, era apenas um recipiente para algo maior. Eu tinha sido autorizada a testemunhar essas preparações incríveis com um propósito: compartilhar uma mensagem de esperança, encorajamento e fé com os outros. Eu entendo que algumas pessoas podem achar isso difícil de acreditar, e tudo bem. Não estou aqui para convencer ninguém do que experimentei. Estou simplesmente compartilhando a verdade do que vi, pois isso me deu uma paz profunda e inabalável sobre o futuro. Independentemente do que está por vir, sei que os planos de Deus estão sendo realizados com precisão perfeita e amor sem limites. Não há aleatoriedade, confusão ou erro em sua orquestração divina. Os seres celestiais me transmitiram uma mensagem final que carrego comigo sempre: ninguém é esquecido. Nenhuma oração fica sem ser ouvida. Cada crente é conhecido, amado e cuidado dentro do plano perfeito de Deus. Os preparativos que testemunhei não eram apenas sobre grandes eventos globais, eram sobre cada alma individual, incluindo a sua. Deus vê você. Ele conhece você. Ele está se preparando para você, mesmo agora. Essa experiência alterou radicalmente a maneira como vejo tudo, especialmente a oração. Agora, abordo a oração com uma consciência vívida de como minhas palavras, não importa quão pequenas, estão intrinsecamente entrelaçadas nessa vasta e divina operação. Não vejo mais minhas orações como atos isolados, mas como peças integrais em um grande plano eterno. Ela me encheu de uma confiança inabalável no cuidado de Deus, em sua provisão e em seu tempo perfeito. Então, se você está lendo isso e se sentindo ansioso ou com medo sobre o futuro, anime-se. A preparação que testemunhei foi muito mais completa, amorosa e completa do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Deus não se esqueceu de você. Na verdade, há anjos já se preparando para guiar e fortalecer você em tudo o que estiver por vir. Seu amor e provisão já estão trabalhando em sua vida, mesmo nos momentos invisíveis. Lembre-se, o que compartilhei é apenas um vislumbre do que experimentei. Há muito mais que não consigo colocar em palavras ou me disseram para não compartilhar ainda. Mas minha esperança é que o que compartilhei lhe traga a mesma paz e confiança que me trouxe. No final do dia, uma verdade está acima de tudo: Deus tem isso. Essa é a verdade simples, mas profunda, de tudo que testemunhei. Nenhum detalhe é pequeno demais para ele lhe dar, nenhuma alma é esquecida e nenhum momento é desperdiçado em seu plano perfeito. E essa é uma verdade que vale a pena manter, não importa o que o amanhã reserva.